Te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade bendita. Pedimos que Arcanjo Miguel acione todo dispositivo para que haja alegria, harmonia, paz, luz, amor, proteção aqui em toda a nossa caminhada. Que em nome de todos da luz, acima de tudo, em nome da Trindade, dos mestres da assistem, damos por iniciado mais esse bendito encontro, dando todos juntos, graças a Deus. Então, que tenhamos todos uma boa tarde, lamentando tantos acidentes, como recentemente caiu um helicóptero lá em São Paulo, desencarnou o piloto e o repórter da Band, o Ricardo Pouchá. E que tantos Ricardos, tantos José, tantos Antônios que desencarnam, que possam ter uma passagem de bardo com equilíbrio, harmonia, amor e controle, e os familiares que ficaram, que tenham muita paz, luz, força para continuar sua caminhada nos escombros lá de Minas Gerais e tantos outros lugares. Então, rendemos as nossas homenagens de muita luz. Hoje nós vamos falar sobre codependência. Codependência não é só material e afetivo. Uma das que mais pegam é codependência também de conceitos e paradigmas. Exemplos: nós estamos passando por uma mudança muito significativa de despolarização de conceitos e paradigmas, e está afetando política, economia, o clima, está tudo bagunçado, e isso é necessário para despolarizar. E quando a gente sofre com isso, é sinal que nós estamos apegados a isso. Quando não sofre com isso e tira a lição disto para o nosso fortalecimento, está usando da sabedoria. Isso são ensinamentos dos mestres, que é muito difícil da gente assimilar nos momentos cruciais. Ver um Supremo Tribunal Federal agir da maneira que age, ver o Congresso, o Parlamento, ver o político do modo geral, ver tanta ignorância rolando por aí, de maldade, de crueldade. Isto é a separação do joio do trigo. O que a espiritualidade nos aconselha a respeito diante de tudo isso? Façamos a nossa parte, não sejamos omissos, porque quem não sabe defender os seus direitos não são dignos de possuí-los. Então, nós precisamos sim fazer a nossa parte, contribuir. Como? Vamos correlacionar o lado político. Em primeiro lugar, eu tenho que me politizar. Em segundo lugar, procurar não me envolver emocionalmente, fazer o que está ao meu alcance para contribuir para uma consciência coletiva se melhorar e lutar por seus direitos com democracia. Isto é usar a sabedoria, estar aqui sem fazer parte disso aqui. Quando esses irmãos equivocados, quando esses irmãos ignorantes dos princípios divinos agem dessa forma e afetam alguém, ocasionando até revolta, esse ser, ele não está aproveitando a oportunidade desta quanta que está chegando até ele, porque tudo que nos chega é para o nosso aprendizado, para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento. Então, se alguém ou
algum sistema tem o poder de tirar nossa felicidade, nossa harmonia, é porque nós estamos deixando, nós estamos enfraquecidos em relação a tudo isso. Então, o que devemos fazer? Nos fortalecer, nos conscientizar que nós não podemos nos envolver com revolta, no máximo uma indignação. E envolvendo com uma indignação, vem uma vontade de usar algum recurso em prol a essa indignação. Ao passo que, quando ocasiona uma revolta, vem a vingança, vem o sentimento de vingança, gera uma energia muito negativa, sustentando aqueles equivocados que agem dessa forma, porque é dessa energia que eles precisam, e sustentando o plano errante, e nos ferindo, e nos magoando, e nos entristecendo. Então, isto não é adequado para um ser que quer crescer espiritualmente. O ser que quer crescer espiritualmente com objetividade, ele trabalha com sabedoria, com equilíbrio, harmonia, amor e controle. Alguém pode estar falando assim, é muito difícil, e o plano também acha, o plano espiritual também acha, não tem certeza, que é muito difícil, mas esse difícil é que qualifica, é esse difícil que se torna um bom marinheiro. Sem o mar estando revolto, não se torna um bom marinheiro. Então, é importante, não dê seu poder pessoal a ninguém, nem se prenda a qualquer situação em que se encontre oprimido. Então, eles estão chamando muito a nossa atenção para que nós aproveitemos bem essa transição planetária, esse momento de revolução que é crucial, né, dentro da transição planetária, que vai de 2012 até 2042, um dos momentos mais cruciais dessa transição planetária. É necessário que estejamos equilibrados, e para isso a importância da meditação tão falada, tão pedida pelos mestres, para que nós estejamos centrados. E muitos têm dificuldade de encontrar qual é a forma correta. Cada um vai achar o melhor jeito de se equilibrar. O importante é tentar. Não deu certo de um jeito, vai de outro. Tem tantos seres estudiosos que passam mensagem, tem esses médicos, esses terapeutas, esses estudiosos de um modo geral. Eu estava acessando um site e vi um ser chinês, ele é médico, ele chama-se Peter Liu, e ele estava falando uma coisa que eu sempre gostei, que eu sempre achei que funciona, em função dos mestres ter me alertado a respeito disso. De outra maneira, mas é a mesma linha. Então ele fala muito da meditação, é para que nós possamos sentir como está dormindo numa posição adequada, porque se a gente estiver deitado é mais fácil de dormir mesmo, é sentir como se estivesse dormindo e começasse a interiorizar uma elevação do nosso espírito. Em primeiro lugar, é focar na respiração, a respiração no diafragma, profunda, e ela tem que ser calma, serena, não esforçada. Ela tem que ser, digamos, vamos contar, inspirar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voltando, expirando. 5, 4, 3, 2, 1. Não, tudo lento. Isso é exercício. É exercício que nós vamos nos acalmar, entrar em harmonia.
Depois dessa harmonia, nós vamos concentrar num sol, vibrando no nosso timo, no nosso peito, entre os mamilos, um sol. E nesse sol nós vamos mentalizar tudo aquilo que nos incomoda, fazendo com que esse sol queime as negatividades que imperam na nossa psique humana, através do ego negativo. Então nós estamos em cima das nuvens, com o sol brilhante, calmos, sentindo que está dormindo, mas acordado, o sol queimando a negatividade, e quando sentir que esse sol queimou, focalizar e valorizar as coisas boas. Outra forma. Vai aparecer outro escrevendo outra matéria, legal, e cada um vai percebendo, pô, eu me sinto bem com aquele exercício, com esse, com aquele e tal. Nós vamos percebendo o que é melhor para nós, porque não tem receita de bolo para todos pudessem fazer a mesma coisa. Tem aquilo que a pessoa se enquadra em função do nível que cada um se encontra de consciência. Então, que aqueles que assim desejarem, procure pesquisar, procure exercitar o equilíbrio, para que nós possamos, através desse equilíbrio, atingir a harmonia, o controle e o amor. Aí nós vamos estar com a meditação, o silêncio meditativo, um estado de espírito. Aí nós não vamos delegar o poder pessoal a ninguém, nem se prender a qualquer situação em que se encontre oprimido. Exercício. Quantos de nós não sofremos ainda por causa de um futebol? Vasco perdeu, ganhou, o Flamengo perdeu, ganhou, sofre, briga, até mata, enche a cara, falta no trabalho, por causa de futebol. Política, mesma coisa. Quantos não sofrem? Por causa de um partido, por causa do outro. Clima, ai, está muito quente, ai, está muito frio. Nós precisamos aceitar tudo isso, conviver com tudo isso e arrumar jeito para estar nisso sem fazer parte disso. Porque cada vez que a gente se revolta, critica, murmura, nós sentimos mais. Nós sentimos mais. Esse ano aqui no Rio de Janeiro foi pesado o calor. Não que não tenha feito o calor que fez, mas a intensidade, os dias, muitos dias com esse calor, e muitos lamentando, sente mais, procura fazer alguma coisa, procura resolver esses problemas de alguma coisa. Bom, enfim, alguém tem alguma pergunta? Então, faça agora. Você falou, né? Começou essa fase de 2012 até 2042. 30 anos de revolução. Aí começou com um aproveitamento, tem um ápice que não vai chegar no limite em 2042. Né? Não, ele vai intensificando. Segundo o plano espiritual, esse período de 30 anos é um dos períodos mais difíceis para a evolução de um ser numa personalidade encarnada. Sabe por quê? Nós estamos numa separação do joio e do trigo, que é a transição planetária. Ela já tem por si essa incumbência de separar o joio do trigo. Aqueles que têm a tendência da maldade, eles vão se intensificar e procurar fazer mais maldade. Se revelar. E aqueles que têm dentro de si a vontade de crescer, reparar erros, vão se questionar, vão correr atrás, perguntar, vão pesquisar, vão querer expandir a consciência, porque tem muita coisa incomodando. Então essa é a separação do joio e do trigo, já na transição planetária. E agora,
com essa conta que cada um de nós estamos recebendo a partir de 2012 até 2042, chamado Revolução, de conceitos e paradigmas, são quantas provindas do cosmos sideral, para que ajude a gente a olhar de outra maneira, sair do velho e adentrar no novo. E as pessoas codependentes, ela tem medo do novo e não quer largar o velho, de apegos, de apego afetivo, apego material, apegos de conceitos e paradigmas. Não, eu gosto desse partido, eu não vou abrir mão. Não abre a sua mente, sabe? Ele quer ficar no velho, ele quer, eu sou kardecista, eu não quero mudar uma vírgula em função do que o Kardec falou, não quer modificar, não quer avançar, não quer crescer em função do que esse bendito mestre Kardec trouxe para todos nós. Então é despolarizar, é crescer, expandir a nossa consciência. É o padre que está falando, eu vou desligar a televisão porque detesto a igreja católica. Tem muitos padres bons. Tem muitos poucos evangélicos, muitos poucos que pertencem aos nossos segmentos, muitos poucos em todo lugar, porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. Então, nós precisamos ver, não fechar a cortina. Isto aí, eu estou tirando coisa boa. Isto aí, ele falou um monte de coisa que eu não concordo, mas falou uma que eu aproveito. Se a gente ficar fechado, a gente não vai aproveitar nada. Porque todos os lugares tem gente equivocada, gente que não está caminhando com os princípios divinos. Isso já fora dito lá atrás, muitos serão chamados, poucos serão escolhidos, e nós temos que estar atentos o que é bom para nós no nível de consciência que nos encontremos. Então esse momento de revolução está mexendo, está fazendo com que a gente saia dessa inércia, despolarize, sabe? Os mentores, guias espirituais, seres de afinidades, seres da nossa mônada, da nossa família cósmica, da nossa hierarquia espiritual, tudo está trabalhando para que traga aquilo que nós estamos precisando, não querendo, porque se fosse perguntar para qualquer um, o que você quer cumprir sua missão? Eu quero ser salva-vida numa praia que não tenha onda, e o sol na faixa de 28 a 30 graus, sem queimar muito, sem UV, UV na faixa de 2 a 3, não 10, que dá câncer de pele. Isso que nós iremos escolher, porque essa psique humana quer tranquilidade, não quer problema. Que se o cosmo conspira alguma pendência tão necessária para transmutar essa pendência do passado, a gente imediatamente vai para os quintos dos infernos, não vem me encher as paciências não. Não quer enfrentar o problema e resolver esses problemas tão elaborado pela luz divina, pelo conselho kármico. A gente imediatamente não quer o problema para mim não. Empurra, vai para lá, vai para os quintos do inferno. Não vem me encher as paciências não. Essa é a postura de uma consciência desperta. E o que nós devemos fazer? O problema chegou, não chegou por acaso. Se eu estou passando por aquela situação, porque tem algo que é necessário passar para resgatar pendências. Como eu devo me proceder? Resolver os problemas com sabedoria. E como se resolve os problemas com sabedoria? Se envolvendo menos com o lado emocional. Como que a gente dificulta a resolução de um problema? Abrindo o astral inferior, abrindo o campo emocional. O que faz abrir o campo emocional? Baixa as vibrações, entra a influência do plano errante, a gente entra num sofrimento, desprende de energia, porque eles vão vampirizar, e nós vamos ficar
ressentido, magoado, melindrado, revoltado, chateado. Vamos ficar tudo menos feliz, menos crescer espiritualmente, daquilo que fora tão bem elaborado pela luz. E muitos acreditam que isso é castigo, alguns acreditam que é macumba, trabalhos de feitiçaria. Nós é que atraímos tudo isso diante da nossa postura. O mal da humanidade, segundo a minha humilde compreensão, foram dois. Uma é a humanidade ainda não ter percebido o que significou o que o mestre Sananda disse: cada um segundo as suas obras. Segundo, esses segmentos religiosos contribuírem para que não houvesse a compreensão da reencarnação e colocaram a ressurreição. Quantos segmentos não acreditam na lei de causas e efeitos porque não acreditam numa reencarnação? Não acreditando numa reencarnação, na lei de causas e efeitos, vem os espertos. Os espertos, eu vou fazer, me dar bem nessa, porque não vai ter outra, não vou cumprir nenhum karma, não tem isso aí, não existe, Deus é bom pai, Deus vai me perdoar, eu vou me dar bem, conforto, bem-estar, que se dane meu lado espiritual, porque não acredita em vida após a morte, não acredita causas e efeitos. E nós estamos vendo o mundo, a maior parte, 85% do mundo, dá uma desperto. Eu sou eu, o resto que vai para os quintos dos infernos. Não existe a fraternidade. Aquilo que Jesus tanto deixou: amai os vossos inimigos, perdoai 7 vezes 70 vezes 7, amai a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Isso é insignificante, isso não vale. Vale a esperteza, vale eu me dar bem, vale eu ter dinheiro e poder, isso vale. Porque se eu não fizer assim, eu vou ficar debaixo da ponte, o outro vai fazer. Isso é esperteza. Por isso que esse mundo está tão conflitante, por isso que esse mundo ainda tem muitas maldades, o plano errante tem força de agir nesse mundo. Desculpa porque eu te cortei, aí fez uma... Eu respondi ou não? Eu perguntei se durante esse período que eu estou falando, a maldade, as coisas ruins estão acontecendo assim mais vezes, né, Celso? Tem sempre se crescer. Isso vai ter um ápice, ou isso vai até... O que eu sei e que eles dizem é que à medida que passa, vai intensificando, vai jogando farofa no ventilador cada vez mais. Vai aparecendo os podres, todos os sistemas, todo sentido, não só na política, todo sentido. Na economia nós estamos vendo que a economia mundial não anda bem, não anda. Essas grandes potências, elas estão muito preocupadas, não sabem o que fazer, porque não quer mexer mais na sua economia interna. Se for mexer para o planeta, vai atingir a sua economia interna. Eles não querem, o egoísmo não. Eu não vou mexer na minha economia interna por causa desses gases, essas queimadas, essas coisas. Eu vou atingir a minha economia para favorecer o planeta? Não. Vamos fazer um acordo, durante 25 a 30 anos, eu vou diminuir 0,2%. É isso que eles fazem nessas convenções. 0,2 daqui 30 anos, 20 anos. Acha que vai resolver. É para não mexer na economia. Então eles estão vendo que eles estão sendo sufocados. Esses imigrantes é uma bênção, cada vez mais incomodando as grandes potências, para ela perceber, se o pequeno não for bem, o grande também não vai. O grande não tem sossego. O comunismo é uma ótima coisa, não para essa mentalidade que a humanidade está hoje. Segundo os mestres, daqui 1000 anos, porque se tivesse um governo único, com estadista, trabalhando para o povo, com honestidade, seria a melhor coisa. Sabe, distribuição, não ter propriedade,
ter divisão. Se eu planto arroz, eu vou tirar uma parte para mim e o resto eu vou distribuir. Isso é coisa para 1000 anos. Enquanto não houver um amor verdadeiro aqui na Terra, não funciona. Não funciona esse sistema. Então nós precisamos nos melhorar para atingir um dia esse sistema, que vai ser bom para todo mundo. Hoje a gente vê aí bilionários, não tem aonde socar dinheiro, grande parte da humanidade passando fome. Uma igreja católica que tanto fala, que tanto acha que é ungida pelo Senhor, representante maior de Jesus, não sei o que lá, é a instituição mais rica, pouco faz para os pobres. Esse Papa que veio com mais vontade, veio com mais intenção de quebrar esse poder, tornar uma igreja mais pobre e uma humanidade mais digna de se viver aqui na Terra. Então, é assim que nós vamos melhorando, sabe? Através da nossa transformação. Nossa! Não queira mudar ninguém, porque nós não vamos ter essa capacidade. Não temos, não tivemos, não temos, não teremos capacidade de mudar ninguém. Nós podemos ajudar e ele vai mudar a pessoa no seu tempo, na sua hora, mas nós não temos capacidade de mudar ninguém. O único ser que a gente pode mudar, nós mesmos. Nós mesmos. Então, vamos tirar lição do que corre aí fora, para nossa melhora, para o nosso fortalecimento. Aí está usando a sabedoria. Quando a gente critica alguém, nós estamos delegando nossas frustrações ao terceiro. Está mostrando assim, ó, eu sou assim, mas eu quero que você seja assim, para eu não ficar com tanta vergonha que eu sou assim. Para delegar as frustrações. Quando critica, quando a gente comenta fatos que ocorrem, sem crítica, sem julgamento, a gente analisa aquilo, pode até ficar indignado, mas essa indignação é com a intenção da nossa melhora, E a maior parte do ser humano, grande parte do ser humano, quer que o outro melhore. E a gente está sempre certinho, está nada. Quando a gente vê um erro fora, porque esse erro está exacerbado aqui dentro. Então, o que eu sei é que vai intensificando. Se é até o meio, se é até 3/4, se vai diminuir, isso eu não sei. Não sei, eles não falaram. É que cada vez vai intensificar mais a separação do joio do trigo e mexendo com conceitos e paradigmas. Quem não aprender com amor e a sabedoria, aprenderá com o sofrimento e a dor ou não. Porque tem a pequena parte que não aprenderá nem com o amor e a sabedoria, nem com o sofrimento e a dor. Se influirá no caminho trevoso para a sua autodestruição. Isso ocorre em 2% de toda a criação da personalidade, não do espírito. Quem tem dúvida ainda de personalidade e espírito, que pergunte agora, que a gente esclarece, porque o espírito co-criou essa personalidade, reinos, é uma parte, partículas pensantes, partículas inteligentes. Eu vou falar um pouquinho de nível de consciência e corpos inferiores que são cocriação do espírito. Vamos entender que esse sol aqui é o espírito que Deus criou. Deus criou esse espírito simples e ignorante, puro, sem defeito nenhum, mas simples e ignorante. O que ele delegou a esse espírito? Adquira a ferramenta através do poder que vos dou de co-criar e co-crie
partículas pensantes, partículas inteligentes, é um computador enchendo de pastinhas de informação. Então, a pastinha de informação é uma parte do computador, foi o computador que criou as partes de informação. E nessas essas pastas de informação, nós vamos armazenando virtudes e sentimentos negativos. E esses corpos inferiores, eles têm essa tônica de experimentar através de uma cocriação do espírito. Então, conforme a gente já falou, um espírito criou 12 almas. Cada alma criou 12 extensões de almas. 12 extensões de almas. Cada extensão de alma tem 12 personalidades. Então, eu estou como extensão de alma, eu tenho 12 personalidades junto comigo no cosmos sideral. Pode ser 5 encarnadas, eu posso ter uma, não é alma gêmea, é extensão de alma. Essa extensão de alma pode estar aqui na Terra, lá no Japão, lá não sei aonde e tal, 2 ou 3 encarnadas, 2 ou 3 em outro orbe, mais ou menos no nível que eu me encontro como personalidade. Então, nós estamos num grupo monádico. Um grupo monádico, criado por esse espírito, tem 144 espécies. E aqui ainda não está em manifesto, porque esse espírito lançou uma partícula chamada elemental atômico. Eu perguntei mais a respeito desse elemental atômico. O plano espiritual falou assim: é melhor eu não explicar para você o que é. Uma, que você não tem capacidade ainda de absorver aquilo que realmente é, e outra que você não vai saber passar, e eles também não têm capacidade de absorver. Então é melhor só entender que é elemental atômico, que foi criado para iniciar um reino. Aí começa a iniciar uma parte, uma cocriação, uma partícula pensante, uma partícula inteligente do espírito. Então começou com mineral. Esse mineral veio trabalhar com energia. Depois da energia, pedra bruta, terra, ouro, um rubi, um diamante. No final do ciclo já experimentou a energia, cresceu em consciência, em absorver essa energia, mudou, deu salto quântico consciencial, essa partícula pensante, foi para o reino vegetal, veio como energia erva daninha, e no final do ciclo percebeu e vivenciou um pouquinho de instinto. É sabido que tem planta que começa a ter instinto, que pega uma mosca, que bate, ela fecha e tal, isso é instinto. Então, veio como erva daninha, saiu como rosa, orquídea, jasmim, final do ciclo, já passou para o reino animal com instinto. Já veio trabalhar no instinto, elevou, reacoplou toda essa experiência nessa daqui que está no animal. Então o animal chega com toda a experiência dessas duas aqui, reacoplado numa consciência única. E o animal chega com o animal selvagem, instinto. E no final do ciclo ele começa a desenvolver a consciência, porque ele vai se desligando de uma alma grupal. A alma grupal é um monte de espécies com uma consciência única. E quando se individualiza, está preparado para, na outra encarnação, vir como uma personalidade, uma centelha individualizada, que vai experimentar como personalidade. Aí nós chegamos no mundo omnal com uma consciência bem limitada, bem rudimentar,
Homo sapiens, o homem da pedra, um matando o outro para comer e tal, até meio curvo, assim, com um processo bem animalesco nos instintos, e vai com sequelas ainda de instinto, e vai expandindo a consciência. A nossa função como ser humano é expandir a consciência. Então, através do conhecimento, sabedoria, leitura, pesquisa, autoconhecimento, nós vamos expandindo, saindo de uma consciência limitada para uma consciência crística. Primeiro nós vamos trabalhar com uma mente concreta, ligada ao ego negativo. Isso é muito limitado. Isso é uma experiência que precisamos passar, mas feliz daqueles que trabalham com objetividade para atingir a mente abstrata, que é direto ligado à consciência crística. E quando a gente atinge a consciência crística, nós passamos a trabalhar para a nossa ascensão, o amor incondicional, ser um ser que está aqui sem fazer parte daqui, um ser multidimensional, um ser amoroso, um ser que não permite que ninguém roube sua felicidade, um ser que mais ajuda do que absorve a negatividade para si. Aí começa a modificar, a gente começa a achar graça em tudo. Vê uma árvore sem folhas depois de uma nevasca e tal, ai que galhos lindos. Ao passo quando a gente está com a macaca no corpo, pode ver aqueles frutos, aquelas árvores floridas e tal, nem dá bola, está tudo chato. Então começa, sabe, a modificar as coisas. A gente olha para o céu e acha lindo, olha para uma pessoa e acha linda, vê os defeitos dela, agradece a Deus porque você está junto, de alguma forma você pode ajudar. Não absorver aquilo que ela quer te passar, mas o que você pode ajudar, modifica. A gente começa a perdoar com facilidade, porque a gente entende a importância desse perdão. Antes não, a gente não perdoa porque o ego está soprando no nosso ouvido. Não dá abertura para ela não, se ela vai montar cavalinho para você. Dá uma paulada na cabeça dela, não leva desaforo para casa não. Sabe, isso é ego. Crítica, olha o que ela fez, a maledicência, tudo ego negativo. E a pessoa que está preso a isso, codependente nisso, ela não cresce, ela sofre. Ela fica nesse emaranhado à mercê do ego negativo e do plano errante, tendo uma vida chata. E muitas se apegam em drogas, bebidas, vícios e até desencarne precipitado, o suicídio. Quanto sofrimento está acumulando? Quanto? Por causa de quê? Por causa do orgulho, da ostentação, da vaidade, porque não querer mudar, não querer abrir a mente, em dogmatismo, sectarismo, sabe? Em futebol, política, sofrimento. Não acredita que sofre com futebol? Vai num campo de futebol. Vê quantos palavrões, vê a raiva, vê o ódio estampado. Senta perto de uma torcida mesmo, vai ver se aquilo é lazer, ou o que é. Então, não é isso, não é para isso que nós estamos aqui. Nós precisamos ter uma postura de saber realmente o que é bom para a gente e lutar para isso. Bom, então chegou no Hominal aqui, nós expandimos e crescemos, aí vai para a alma, aí já começa a usar essa alma que foi co-criada. Quando a gente acende, nós vamos para o mundo da morôncia. No mundo da morôncia, nós vamos ser tratados como alma. Então, por enquanto era reino, depois personalidade, depois alma, depois fez a união sagrada com o nosso complemento divino, masculino e feminino, unificou, fundiu a união sagrada, aí se tornou
a maior força que existe no cosmos sideral, a parte de Deus em manifesto. Aí nós vamos nos tornar espírito, nós vamos entrar no mundo espiritual. Do mundo espiritual tem 7 fases também, até um dia a gente retornar da onde nós saímos. Da onde nós saímos? De Avona, do paraíso, foi lá que Deus nos criou. E os mortais ascendentes da categoria que estamos, nós estamos voltando, cheio de conhecimento e sabedoria. Mas Deus promoveu tudo isso sem sofrimento. Mas a psique humana, através do ego negativo, não permite. Não, eu tenho que sofrer mesmo. Eu tenho que encostar a mão na chapa quente 500.000 vezes para saber se ela é quente mesmo. Eu não tenho a capacidade de fazer uma regrinha de 3. Se 30 centímetros está uma temperatura, 20 centímetros aumentou, 15 aumentou, eu estou sabendo que cada vez está mais quente. Não, nós precisamos queimar a mão para saber se realmente... Isso é usar com displicência, com negligência, aí tem consequência. Então, até quando nós vamos sofrer por esta ignorância? Níveis de consciência. Quando a gente chega numa personalidade, nós vamos ter corpos inferiores, astral inferior, astral superior, mental inferior e mental superior. Eu postei na sábado ou domingo a purificação dos corpos inferiores em toda a nossa rede da internet, site, Facebook, Twitter. Então, purificação dos corpos inferiores. A meditação é silenciar a mente. Sua prática diária favorece o fortalecimento dos corpos inferiores, nos quais a mente se manifesta. A mente é reflexo do ego negativo, por isso a meditação é o meio pela qual a mente pode e deve enfrentar os obstáculos que o ego impõe e libertar-se gradativamente das influências negativas a que está exposta. Através dos corpos inferiores, o ser encarnado realiza o seu despertar espiritual. Quanto mais encarnações, mais experiências são adquiridas. O que se deve atingir é a consciência divina, crística. Os corpos inferiores são os veículos de atuação dos seres encarnados rumo à consciência divina. Quando a consciência divina se instala no sistema dos corpos inferiores, o ser inicia sua ascensão evolutiva aos mundos celestiais. Jornada inicial de um processo lento, porém agora ininterrupto. Não há mais traumas, recalques, interpretações errôneas a respeito de qualquer fato vivido no passado. Há somente purificação de todos os níveis e subníveis em todos os corpos, iniciando-se pelo corpo astral inferior, emoção, corpo astral superior, anulação de emoções, controle, corpo mental inferior, pensamento concreto, ações, e corpo mental superior, pensamentos abstratos, ideias. Uma vez superado todos os entraves dos corpos inferiores, o passo seguinte é a libertação da roda dos nascimentos e, portanto, a ascensão, momento sublime na etapa evolutiva do ser e preparo essencial para a caminhada espiritual em direção ao amor puro do Pai. Eu vos abençoo, o querido e amado Mestre Sananda. Quem quiser ler outra vez, está no nosso site, está no nosso Facebook, Portal de Sananda, Celso Amadeu, Twitter, YouTube, tá um monte para ter mais, fixar isso aqui. Então, o que vem a ser corpos inferiores? É aquilo que nós lemos aí, ele serve para
nos dá essa infraestrutura através do ego negativo. E como que a gente transforma um ego negativo em positivo? Fazendo com que este ego não tenha força de ser o soberano da nossa matriz energética, não impor ordem, não estarmos codependentes dele. Então, vamos dizer o seguinte: o ego impõe uma raiva, um ressentimento. Se eu luto para que isto não vá adiante, ou eu perdoe alguém, eu estou transformando esse ego negativo em positivo. Eu estou aproveitando essas ferramentas desse ego para me melhorar, crescer espiritualmente. Então é um mal necessário, é uma das necessidades que todos nós temos que passar. Não deixá-lo ser o soberano da nossa matriz energética. Quem é o soberano da nossa matriz energética é o nosso espírito, a nossa poderosa presença de Eu Sou. Esse sim, não o ego negativo que serve de instrumento para a nossa melhora. Então, e o que vem a ser níveis de consciência? Níveis e subníveis. Cada corpo, nessa personalidade, tem... Cada corpo aqui é uma personalidade. Eu, Celso. Eu tenho 4 corpos inferiores: mental, astral inferior, astral superior, mental inferior e mental superior. Aqui comigo, nessa matriz energética. E essa daqui tem 140 e tantos níveis de subníveis. Esses subníveis aqui são pastas de informação. Subníveis ligados aos corpos inferiores são pastas de informação negativas, porque as positivas não ficam em níveis de consciência, ela vai para os corpos superiores. As nossas virtudes, elas estão instaladas nos búdico, ático, longóico, monástico, divino, elas vão para lá. Quando a gente está calmo, meditativo, a gente acessa o lado bom, as virtudes. Quando a gente está com a macaca, a gente acessa as imperfeições, sentimentos negativos. É aqui que o plano errante age por cada abertura que nós damos a ele. Então, fobia, sentimento de culpa, medos, traumas, inveja, procrastinação, maledicência, está tudo nessas pastinhas ligadas aos corpos inferiores. Quando eu desencarno, não vai o duplo etérico nem o físico uma colônia espiritual. Vão só esses 4 corpos. E os corpos superiores. Os corpos superiores não têm anomalia. Eles só absorvem o que a gente acrescenta de coisas boas para ele. Mas não que eles vão sofrer. Quem sofre é esses corpos inferiores. Então nós vamos levar para uma colônia espiritual todas as deficiências que nós temos aqui. Se tem maldade no coração, vai levar maldade através desses corpos inferiores. E vai voltar com maldade para reencarnar. E qual é o nosso processo de estar aqui? Nos melhorar cada dia para levar menos bagagem negativa. O dia que eu fizer reforma íntima, burilamento, nesses níveis de consciência, não tiver mais pendência, ódio de ninguém, ressentimento de ninguém, eu estou pronto para ascender. Eu vou estar purificado os corpos inferiores através dos níveis e subníveis. Eu vou elevar esses corpos inferiores no primeiro nível dos corpos superiores, que é o búdico, e esses corpos superiores vão ficar lá instalados, porque se um dia eu quiser voltar aqui na Terra, encarnar num corpo físico, numa missão, eu vou usar esses corpos inferiores, porque corpos inferiores é uma ligação do corpo físico com o extrafísico. Aí, mas não vai ter emoção, vai ter compaixão. Eu não vou vir falar mal dos outros, eu vou vir
falar bem dos outros. Eu não vou vir perfeito, com algumas sequelas, algumas emoçõezinhas, mas não 90% de compaixão e 10% de emoção. Porque a emoção, quando está encarnado, ela traz o medo. O medo é uma autodefesa. Se a gente não tiver medo de nada, a gente ousa muito. Então nós precisamos estar encarnado com alguns sentimentos desses. Mas é muito insignificante em relação de um ser que está cumprindo karma na roda de samsara. Perguntas. Você está falando da evolução. Sati Sai Baba, nesse momento, você na linha do movimento que se encontrou, né? Ele está no último nível da morôncia para passar para o mundo espiritual. Então você sempre diz que ele, devido a absorver o karma das pessoas que tinham muita compaixão, ele morreu assim muito doente e tal. Como que ele fazia a absorção desses karmas e como que essas pessoas ficam depois disso? Quando o ser tem uma certa quilate na luz, certo preparo, evolução na luz, e está encarnado aqui na Terra, ele se propõe também a absorver karma de quem já adquiriu o mérito de ser transmutado. Digamos, você veio muito pesada, eu vi muito pesado de karma, muita maldade, mas eu me esforcei muito nessa encarnação para adquirir merecimento de conquista, de livrar desses karmas. E eu consegui, mas só que eu não tenho força suficiente para transmutar esses karmas. E aí entra um ser de luz. Você viu um Chico Xavier como desencarnou? Uma Madre Teresa de Calcutá? O Sati Sai Baba? O João Paulo II? São seres que absorvem o karma para ajudar a humanidade, mas ele não sofre. Ele não só, a aparência dele faz com que nem esses irmãos que desencarnaram lá em como chama? Brumadinho, desencarnaram, não sofreram. A gente fica assim, nossa, que coisa mais horríveis morrerem na lama, não sei o que lá. Eles foram muito bem preparados, eles vieram para resgatar a pendência e pediram. E por que esse impacto? Para que possa ajudar uma consciência coletiva, principalmente dos políticos, dos governantes, para que haja uma melhora, para que haja não negligência mais acontecer isso. Muito embora está programado, mas pode deixar sequelas, pode deixar tetraplégico, pode deixar sem casa, pode ocasionar sofrimento que não precisaria. Então o impacto é para mostrar para uma sociedade que precisa melhorar, mas que não fiquemos tristes porque houve aquilo. Nos envolvemos com compaixão, porque quem fica triste não ajuda, se torna outro paciente. Quem tem compaixão diante de alguma situação, se torna um ser modulador de muita luz. Não sofre e ajuda. Então, o que é melhor fazer para a família que ficaram, para o processo de bardo deles que estão indo, a gente entender esse processo e orar, emanar muita luz. Ajuda todos os processos. Isso não é só com eles, não, com todos nós. Um dia vai alguém que a gente tanto ama, e quantos não foram, desencarnaram, a gente precisa ter essa compreensão. Quanto mais rápido a gente sair daquele tristeza, daquela negatividade por perda, por causa do apego afetivo, que tenhamos essa compreensão de oração, pensar nos momentos felizes que passaram juntos, sabe? Para que haja energia positiva, tanto para lá quanto para cá. Então, é assim que procede. E eles não têm a maior problema do desencarne, é aquele que não é programado pela luz divina. Eutanásia, aborto e suicídio.
Se alguém que está nos ouvindo, alguém aqui, alguém que possa nos ouvir, pensa um dia em suicídio, pega o martelo, dá martelada na ponta dos dedos, enfia bambu na unha, arranca a orelha, faça qualquer coisa, mas não comete. Não precisa fazer nada disso, mas se for para cometer e não tiver outra solução, começa a dar martelada. Esse sofrimento que vai ter aqui é insignificante daquele que vai passar futuramente. São uns termos chulos que eu estou usando, mas que cada um possa ter consciência e estudar o que vem a ser um suicídio, o que é tristeza, o que é sofrimento. Então, nem pense. Quando pensou, entoa o mantra Kodosh, faça oração, peça para o anjo guardião, invoca Arcanjo Miguel, invoca Comandante Astai Xerém, invoca Sananda, invoca Deus, invoca tudo, menos se suicida. Porque a gente trabalha muito com suicídio, a gente sabe o que é isso. Oi, meu. Perdi agora um primo, e há 2 anos foi diagnosticado com esquizofrenia. Estava se tratando, mas muito mal. Era muito renitente. E mês passado, ele se suicidou. Se suicidou? O que você pode fazer? Orar. Não, isso eu faço. Mas me diga, foi causado por uma doença, essa ação dele. Por isso que existe 7 níveis de suicida, vales do suicida. É tudo analisado através de intenção. Então, o primeiro nível é leve. Se você não teve realmente a intenção, não cometeu por causa dos deslizes e tal, se arrependeu, pediu muito perdão, não sei o que lá, primeiro nível, segundo nível. E a oração de quem fica ajuda muito. Ajuda muito a diminuir o tempo que eles têm que passar lá. Então, obrigado. Então, quando a gente ocorrer algo assim na nossa família de suicídio, procure estar centrado, procure orar, procure fazer correntes de oração. Chama os parentes, vamos nos reunir, vamos fazer oração e fazer cantos, sabe? De entoar mantras e tal, gerar cada vez mais energias positivas. Se tiver que chorar de desabafo, chore até secar a água do corpo, mas por desabafo, não por tristeza. Chorou por tristeza, está se prejudicando e prejudicando o outro lado. É difícil, mas a gente tem que treinar. E quanto mais a gente treinar quando a gente está aqui, nesse processo evolutivo, menos sofrimento nós vamos acumular. Então, é uma coisa puxando o outro. Quem tem mais dúvidas de corpos inferiores? Oi. Só que eu queria fazer uma pergunta, independente dessa explanação ali, em relação à programação que você falou, tudo existe por conta de uma programação, desencarnes coletivos que são causados ou por um desastre ambiental, como foi o caso do Brumadinho, ou são um desastre natural, como aconteceu agora aqui mesmo, na quarta-feira, por causa da chuva, ou então uma grande queimada, um incêndio, como houve em Portugal, não tem muito tempo isso, é um desastre causado pela negligência nossa, como aconteceu agora no Flamengo, na sexta-feira. E aqueles jovens lá, antes de você completar, não morreram por acaso. Sim, mas é exatamente essa questão, como você disse, faz parte da programação, eram 20 e tantos jovens, que na verdade teve o fator de sobrevivência, que não estavam programados para que todos tivessem desencarnado. Exato. E desencarnaram porque já havia uma programação. Então a questão certa é o seguinte, da mesma forma que existe uma programação, e nós entendemos isso, mas nesses momentos, nessas tragédias, propriamente ditas, existe a ação da equipe espiritual de amparo nesse momento, tanto na verdade no seja de Brumadinho,
E como? Isso é 3 meses antes. 3 meses antes a equipe espiritual está trabalhando. Se não era para desencarnar aquele jovem lá, alguma coisa teria acontecido que não desencarnaria. É tudo programado. As 3 coisas que não estão programadas: suicídio, eutanásia e aborto. O resto, o ar-condicionado pegou por causa da chuva, por causa do raio, estava programado. E por que estava programado? Para chamar atenção, mas para precaver sequelas que pode deixar. Flamengo vai ser castigado. Por causa do quê? Por causa da negligência. Outros lugares, Brumadinho, o responsável vai ser punido. Tudo isso tem um impacto para que melhore uma consciência coletiva. Não para que a gente fique assim, nossa, quanto sofrimento para ele. Graças a Deus que eles tiveram oportunidade de resgatar aquilo que eles se autoconvocaram. Porque para eles passarem por aquilo, eles precisam querer passar por aquilo. Não é imposto pela luz. O conselho kármico, antes da gente reencarnar, olha, sua pendência é essa. Você fez muita negligência dentro de um container, você prejudicou muita gente, você chegou até a ajudar no desencarne de alguém. O que você quer? Eu quero desencarnar dentro de um container. Não necessariamente aquilo que fez, mas geralmente é mais ou menos ligado em algum sentido desse. A espiritualidade falou que é bênção. É bênção que você passa, e esses olhos tridimensionais nossos, a gente acha incrível pelo impacto, mas esse impacto é para que tenha uma consequência de um despertar de uma consciência coletiva, para uma melhora. Uma melhora. Quantos pais não reveram o tratamento com os filhos depois que aquele bateu na filha e jogou pela janela, que estava morta? Lembra? Quantos pais, eu dava tapa, batia e tal, veio um impacto desse: opa, peraí, eu posso até matar minha filha. Sabe, isso é um impacto para melhorar uma consciência coletiva. Não para aquele ser sofrer. Não, ele está sendo muito bem amparado pela luz. O desencarne vai ser muito harmônico. Caiu de um avião, ou o trem passou em cima, ou levou 300 tiros, ou não sei o quê, sabe? Tudo é morte, bem preparada e harmônica. Não é como a gente percebe, sabe? Nós percebemos desse jeito, é para que haja um impacto para uma mudança de uma consciência coletiva melhor. Então, oremos, mandemos luz com compaixão, não fiquemos tristes, porque a tristeza não ajuda, a tristeza atrapalha lá e aqui. Agora, compaixão não. Esses mestres, eles não ficam tristes com o nosso sofrimento, eles ficam compadecidos. O que eu posso fazer com meus amados irmãos? Envolver de amor, emanar muita luz, intuir para trilhar um caminho correto, um caminho ascensional, fora desse egoísmo, da maledicência, procrastinação, inveja, orgulho. É para isso que nós estamos nos melhorando. É porque existe uma diferença, né, Celso, entre a compaixão e a emoção. Não, e a dó ou a pena. A emoção, dó e a pena são sentimentos negativos. Compaixão é positivo. Eu me compadeço, o que é? Eu me envolvo com o meu campo energético, com outra pessoa, com muita luz e amor. Emoção, eu sinto muito pena dele, eu estou triste, eu estou para baixo. Eu não modulo nenhuma energia, não te ajudo e não me ajuda, e me atrapalha. Oi, meu irmão. Os familiares desses meninos também vão precisar de muita oração. Esse é que mais sofre. É o mais difícil, que tem mais carne. Vai ser uma mistura de ódio com tristeza, né? Mas é esses que têm a maior parte do karma mais pesado, é os que ficam. É os que ficam. Por isso que quanto mais a gente orar
para os dois. Esse que foi, esse que ficou, é de grande valia. Acredita na oração, acredita. Oração com boas intenções, com devoção. Vamos falar uma oração que não tem boa intenção. Muitas pessoas pegam terço, japamara, a Maria cheia de graça, reza o dia inteirinho, e a mente concreta pensando uma coisa, e a mesma mente concreta já decorou e vai tudo automático. Isso é rezar. Orar é se compadecer e emanar muita luz para aquela pessoa. Então, se a pessoa não quiser rezar Pai Nosso, Ave Maria, não precisa. Se quiser, com devoção, ótimo. Se não quiser, Senhor, faça de mim um instrumento modulador de muita luz, de muita paz, de muito amor, para aqueles irmãos que estão passando por vicissitudes dolorosas, que eu possa ser um instrumento da tua paz, do teu amor, da tua luz. Melhor oração que possa existir, sincera. Isso é devoção, isso é conectado. Perdoa as nossas ofensas, assim como eu perdoado quem tem me ofendido. Nem sabe o que está falando. E acha que está tendo algum significado altruístico de ligação sincera. Não é assim. É objetividade, é sinceridade, é intenção, é devoção. Então, se a gente ficar pensando com amor, sabe, nos colocando à disposição do plano espiritual bastante harmônico, bastante sereno, nós nos tornaremos um canal modulador de grande valia para nós e para os outros. Esse irmão que morreu, quantos não estão morrendo agora? Porque ele tem um grau de conhecimento, porque ele é famoso e tal, que ele vai merecer mais oração do que Deus? Não. É para todos. Aqueles lá, 12 meninos que ficou na caverna lá na Bangkok, Tailândia. Tal. Tinha gente querendo sair daqui para ajudar lá. Não, tem muita gente que precisa ser ajudada aqui. Tem gente ajudando lá. Ore, mande luz. Então, não queiramos ajudar com o emocional, porque muitas vezes a gente ouve uma notícia e tal, se emociona e quer ajudar no emocional, quer dar dinheiro, quer dar tudo. Se envolva com compaixão. A compaixão faz você ajudar aquele que está ao seu lado precisando. Não ajudar muitos que a gente não pode. A emoção a gente queria ganhar na loteria, tirar todos os pobres da rua. A compaixão, se a gente ajuda numa oração aquele que está jogado perto de casa. Não precisa grandes obras para a gente mostrar para Deus que tem amor no coração. É aquilo que a gente pode fazer e faz. E faz, não fica só blá blá blá. É assim que a gente vai melhorar. Então, quanto mais a gente tocar nessa tecla, mais vai despertando, mais vai tendo vontade da gente. Aconteceu algo, puxa vida, o que eu posso fazer para ser o instrumento da luz? Sabe? Olhar, ter compaixão com o nosso semelhante. Quando eu quero dar uma desperto, passar os outros para trás, que eu tenha compaixão daquele irmão. Quando alguém perde a carteira no chão, seus documentos, não pise em cima, não. Vai correndo devolver para ele. Porque tem muitos espertos aí que tacam até jornais. É o mundo dos espertos ainda, mas devagarzinho vai mudar. Só uma dúvida aqui, por favor. Esse jornalista que você citou da Bandeirantes, o Boechat, o Carlos Boechat, ele devia estar numa agora por esse dia? Ele está hoje. Foi hoje, agora na hora do almoço, caiu um helicóptero lá em São Paulo, morreu ele e o piloto, ele estava junto, o Ricardo Boechat, esse da Bandeirante. Ele começou em 77, tinha 6 filhos, e é a vida que nós estamos. Tem pessoas que falam assim, eu queria morrer dormindo, sabe? Porque acha que é um desencarne melhor do que cair de um helicóptero.
O plano espiritual explicou, desencarne é um só, é harmônico, dependendo do seu grau de apego. Se você tem apego às coisas materiais, codependência familiar, afetivo, codependências com ideologias partidárias, time de futebol, isso é tudo codependência. A gente sofre com isso e fica pegado aqui. No desenlace dos fios que prendem isso, cordões aqui, vai ser difícil, você fica muito preso à terra. Você fica muito preso à terra. Agora, Celso, inclusive, só para fortalecer, para passar, até já comentado a respeito disso, o desenlace, que às vezes a gente está por conta de uma queimadura, ele é mais doloroso, né? Não é. O desencarne, tanto para quem está dormindo, teve um ataque cardíaco, e aquele que está queimando, o ser, quando vai desencarnar, que está dentro de um cronograma normal de preparo pela luz, ele é preparado uns 3, 4 meses antes do desligamento desses corpos. O duplo etérico já não tem mais ação. Quem sofre a dor é o duplo etérico. Você vê o moribundo no hospital, quase para desencarnar, ele está sereno, ele está calmo. Ele não está assim, eu vou morrer, tal. Ele tem desdobramento, ele tem contato do outro lado, ele vê o corpo dele lá. Ele tem muita calma, muito assessoramento do plano da luz, é harmônico. Por isso que é tanto pedido pela luz, para que nós tenhamos a postura de desapego. O desapego não é desamor. Muitos acham assim, desapego afetivo dos familiares não é virar as costas, é amá-lo verdadeiramente, sem apego, sem propriedade. Mas a gente ainda, na santa ignorância que muitos de nós nos encontramos, acha que desapegar é não ligar mais para eles. Não é assim. Porque o apego é você viver em função dele, né? Viver em função de e ter como propriedade. Você é minha propriedade. Você não pode morrer, que você vai fazer muita falta para mim, egoísmo. Eu não quero saber do seu ciclo programado para você. Eu não quero te ajudar o quanto você está bem, vivo, o máximo que eu posso. Eu quero que você me sirva. Eu quero que você faça coisa que eu gosto. O dia que você não fizer, não serve para mim. Mas enquanto fizer, você é minha propriedade. Isso é apego. Isto é descontrole. Nós não podemos mais deixar que isso permaneça mais na nossa consciência. Nós precisamos desvencilhar. Então, para que dê tempo, que eu estou diminuindo o horário agora, poder pessoal. Não se dê o seu poder pessoal a ninguém, nem se prenda a qualquer situação em que se encontre oprimido. Preste atenção a tudo que ocorre em sua vida e perceba se não está se sujeitando a algo. Muitas vezes não enxerga sua realidade com clareza. Envolva-se e assuma compromissos que não são seus por comodismo, por subjugação ou por covardia. A falta de coragem de assumir o controle de sua vida pode trazer consequências danosas e difíceis de resolução. Perceba o que faz bem e o que te incomoda a você. Precisa saber identificar. Seu poder pessoal deve ser soberano, mesmo que não o compreenda e não aceite em sua postura. Você deve ser firme e transparente. Não há necessidade de agredir alguém. Imponha-se com educação, sem rispidez, com brandura. O outro, porém, aceitará ou não sua posição, não dependendo de você que o outro te respeite. Respeite-o, mesmo assim, e mantenha-se no controle de sua vida, usando plenamente o seu poder pessoal. Não notará grande satisfação interna.
Eu vos abençoo, querido e a mestre Sananda. Não deixar ninguém subjugar, não deixar ninguém te manipular. Você é soberano nas suas decisões. Ninguém pode governar a sua vida. Ninguém. Ah, nem meu pai e minha mãe? Não. Nem minha esposa, meu esposo? Não. Os mestres, Jesus, tantos outros mestres que tanto explicaram isso. Eles não governam ninguém, eles não induzem ninguém, não subjugam ninguém com o poder que eles têm. Eles respeitam. Porque nós não vamos deixar, alguém dirigir a nossa vida, governar a nossa vida? Nós somos centelhas individualizadas na personalidade, mas nós somos. O dia que a gente perceber isso, o que significou aquilo que Jesus disse: vós podeis fazer o que eu faço e muito mais, nós vamos poder perceber que nós estamos no experimento, mas estamos ligados à nossa poderosa presença do Senhor. Ela está em manifesto em nós, em toda a cocriação que ela fez. Basta a gente sintonizar, meditar, entrar no silêncio meditativo, nós vamos ver a força que ela emite sobre nós. Nós estamos ligados, nós somos um com tudo. Então, que possamos agir como seres divinos que somos, não como personalidade, deixando o ego negativo ser soberano. Isso não pode acontecer. E, para completar, fim do mundo. Os ignorantes sempre arrumam alguma desculpa para delegar que o mundo está acabando, apocalipse, não sei o que lá. Nós vamos ver que a espiritualidade fala disso. Quem acredita que se vive tantas vezes quanto sejam necessárias para alcançar a perfeição moral e espiritual, não aceita o eminente fim do mundo tantas vezes apregoado. O que está havendo é uma grande mudança no planeta e sua humanidade. A tão apregoada extinção do mundo significa apenas a extirpação da parte negativa existente hoje aqui, para que comece uma nova era para os que já vibram amorosamente. Aos espíritos Deus concedeu todas as oportunidades para que pudessem evoluir através de sucessivas encarnações. Assim, também acontece com os mundos. Começam primitivos e neles habitam almas recentes saídas do reino animal. Evoluem para mundos de expiações e provas, onde as almas encontram as possibilidades de quitar erros de escolhas e comportamentos. Assim, vão evoluindo até terminar o ciclo de vida que lhes foi programada desde o início. Acontece que os pessimistas ou ignorantes só enxergam o lado ruim dos acontecimentos, deixando de lado as boas obras que são realizadas por almas boas e trabalhadoras. A Terra está adentrando a uma situação de mundo de regeneração, e nela habitarão somente os que já vibram no bem comum e agem fraternalmente. Nela não ficarão os que não procedem bem, eles serão retirados pela atração, afinidade e sintonia de mundos compatíveis. Tudo no cosmo universal e sideral é evolução. Tudo se transforma, se regenera. E é essa transformação que causa o distúrbio que tantos afligem e fazem sofrer em toda a terra. Acontece que as palavras de Jesus sobre o final dos tempos
e da separação do joio e do trigo foram mal entendidas e deram origem a profecias do juízo final. No entanto, ele falava da transformação, não da extinção. Muitos avisos sérios chegaram à Terra, falando sobre a grave renovação por qual passaria a Terra e sua humanidade. Porém, os cegos de olhos abertos, equivocados e absorvidos pela ambição efêmera, egoística, nada perceberam senão o que melhor fosse para si mesmo. Tudo que nasce um dia se transforma. Assim a humanidade, a terra, a natureza e tantos mais. No entanto, o dia, a hora, onde e como se dará, só Deus é que sabe. Só Deus é que sabe. Podes compreender que acontece hoje não é um sinal do fim do mundo, apenas a passagem de um ciclo de provas e expiações para um ciclo de regeneração planetária e humana. Que todos observem a necessidade de seguir a correnteza do amor, se desejam sinceramente alcançar o oceano de paz e felicidade. Tudo passa e as dificuldades também passarão. Esperança, fé e fraternidade. Essa é a mensagem dos mestres, dos falsos profetas. O mundo vai acabar, vai vir epidemia, não vai dar certo, a política vai estar sempre ruim, não sei o que, vai ficar mais calor, mais frio, vai faltar água. É medo, induzindo medo. Que acreditemos no mundo melhor, mas esse mundo melhor começa internamente. Eu posso estar no mundo ou no esquinto dos infernos, vivendo um paraíso, ou eu posso estar nos Alpes suíços, comendo queijo furado com chocolate Milka, vivendo um inferno astral. Depende de como eu estou dentro. Não é o local, não é o político, não é o clima, não é a cidade, é internamente. Então, mediante essa mensagem dos mestres, nós estaremos encerrando por aqui, lembrando da iniciação cósmica, que ocorrerá 16/3, aqueles que assim desejarem, que possam fazer pela internet, www.portaldesananda.com.br. Quem já fez pode fazer outra vez, ou vindo aqui. Oi. Por favor, a cremação, só uma dúvida aqui, em relação à cremação anterior, ela continua ainda existindo no prazo de 48 horas? Não, a cremação antes era 72 horas pelo processo de Bardo, que a humanidade se encontrava em níveis não preparados para a cremação. 72 horas. E agora não tem mais essa exigência do lado espiritual. Tem aquele que não aceitarem o desencarne, sofrerão tanto na cremação quanto enterrar o corpo. Eles perceberão os bichos comer os corpos e sendo queimados, que não faz diferença nenhuma. Não vai ter impacto em duplo etéreo de dor. Ele vai ter algumas sequelas em níveis de consciência para trazer para outra encarnação por causa do apego, por causa de não aceitação da luz. Não aceitação. Pode ficar tranquilo, aqueles que têm um pouquinho de consciência estarão aceitando a ajuda dos mentores, estarão num processo de bardo bem harmônico e até no topor. Não perceberão nem enterro sendo jogado terra, quanto mais cremado. E é aconselhável cremar para não ficar ligado a corpo, apego à matéria. Bom, na outra palestra, quem quiser perguntar, a gente fala sobre isso. Então vamos fazer nossa oração final.
Te agradecemos, Pai, por tantas bênçãos recebidas. Queremos convidar, se houver algum irmão do plano extrafísico, caso queiram, que possam ser conduzidos a esse portal de luz, sendo acolhido a um lugar apropriado à sua evolução espiritual, com muito carinho e amor. Essas mães santíssimas recebam uma rosa cor-de-rosa, demonstrando nossa gratidão a elas e a todos que participaram conosco desse banquete cósmico. Que Arcanjo Miguel possa fechar os nossos campos energéticos, criando uma cúpula de proteção que, em nome de todos da luz, acima de tudo, em nome da Trindade, dos mestres que nos assistem, damos por encerrado mais essas explanações, dando todos juntos graças a Deus. Até segunda-feira.